Olá, jovem. Meu nome é Marcos Elinger e bem-vindo ao meu canal. Hoje vou estar explicando de forma bem rápida e objetiva, porém não rasa, 4 conceitos importantes que são muito utilizados em gráficos de mini índice, criptomoedas, etc. Esta é a forma que eu opero hoje no mercado financeiro. Não uso indicadores, não uso linhas média móveis, nenhum tipo de indicador, nem externo, nem meio gráfico. Hoje eu vou estar falando sobre LTDA, certo? Que é a linha de tendência de alta, LTDB, que é a linha de tendência de baixa, suporte e resistência. Esses 4 conceitos aqui servem para você operar tanto mini índice quanto mini dólar, forex, tudo que envolve esse gráfico aqui que você pretender se envolver, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é uma linha de tendência de alta? De forma objetiva, é uma linha que você pode traçar em alguns gráficos, definindo a movimentação de alta que o mercado está fazendo, certo? É uma linha, ou a gente fala de linha, mas exatamente é uma região. É uma região que o preço tende a bater e retornar. Ou, se for uma linha de tendência de baixa, uma linha de tendência de alta, pela parte inferior do gráfico, ela tende a bater e subir, certo? Essa linha, quando for uma linha de tendência de alta, uma LTDA, ela vai ser característica por topos maiores do que o topo anterior, porém seguindo uma reta. Por exemplo, aqui, ó, apesar desse topo ser mais alto que esse, e este aqui ser mais alto que este aqui, eu não posso traçar uma linha de tendência de alta nesta posição, porque esse aqui está sendo cortado. Então, a minha linha de tendência de alta, nesse caso, ela está aqui, certo? O que é uma linha de tendência de baixa? É o oposto. É uma região onde o meu preço está fazendo topos mais baixos do que o outro, certo? Porém, em um trajeto também reto. Então, aqui eu tenho a minha de tendência de alta e aqui eu tenho a minha linha de tendência de baixa, certo? Essa linha ela não é permanente, uma hora ela vai ser rompida. Este gráfico aqui é o gráfico de sexta-feira, dia 1º, certo? Hoje são 2, então é o gráfico de ontem, não é um gráfico selecionado a esmo, não. É o gráfico de ontem. Se eu pegar gráfico de qualquer dia, a gente vai tentar buscar essas características, certo? O que é um suporte? Suporte é uma região onde o preço tende a bater e subir. Por quê? Geralmente é uma região onde a força compradora é muito forte, certo? Então, o preço ele vai tentar vir, às vezes acontece o rompimento, certo? Nós vamos aprender a entrar nesse rompimento, né? Você vai entrar, se for um rompimento de um suporte, você vai entrar vendido, e se for uma reversão aqui no suporte, você vai entrar comprado. A resistência é o oposto. É uma região onde o preço tende a bater e descer. Normalmente, todo suporte tende a virar uma resistência e toda resistência tende a virar um suporte. Como assim? Por exemplo, ó, aqui eu tinha um suporte que o preço bateu 1, 2, 3, continuou o movimento dele, bateu aqui uma 4, 5, certo? Aqui ele rompeu. Quando ele rompeu, tá vendo que ele tende a começar a ficar testando agora como uma resistência? Porém, ele novamente rompeu e daqui para lá ele perdeu força, certo? Porém, ele foi respeitado aqui algumas vezes. Tanto esse rompimento quanto esse respeito, ele dá alguns sinais, né, que nós vamos estar procurando esses sinais para poder tomar as nossas decisões. Beleza, vamos pegar aqui o início do dia. Uma das primeiras ações que eu costumo fazer nos meus gráficos antes de operar é pegar a minha média e a minha máxima e traçar essa linha de fibra. Por quê? Ela me dá uma informação que eu considero muito importante e é muito relevante na minha forma de operar. Eu tenho aqui a minha região de 50%. Então, se eu peguei a minha mínima e a minha máxima até esse momento, certo? E eu já tenho aqui traçado a minha região de 50%, é uma região que eu vou começar a observar muito. Por quê? Porque eu vou tentar ao máximo fazer operações de venda
né, enquanto o meu gráfico estiver nessa região. Por quê? Porque ele está com o mercado de tendência de alta, ele está com o mercado de força de alta. Após, se em algum momento do dia ele atravessar aqui para baixo, aí eu já começo a cogitar operações de venda. Então, beleza, abri o meu gráfico, eu tenho aqui a minha linha dos 50%. Essa linha, posteriormente, ela foi alterada, porque eu venho aqui, ó, e agora o meu 100% já está aqui, então a minha linha começou a subir, certo? E à medida que o meu dia vai se demarcando, eu vou remarcando aqui a minha posição. E apago para não deixar. Então vamos lá, primeiras ações. Eu marco a minha mínima do dia. Costumo colocar ela em azul, porque a qualquer momento do gráfico futuro que eu ver, eu sei onde está a minha mínima do dia. É uma região extremamente importante para as nossas análises ao longo do dia. E traço a minha máxima, que até este momento aqui tinha sido nesse ponto. Então, a qualquer momento aqui do gráfico que eu quiser ao longo do dia, eu posso simplesmente vir aqui e traçar a minha região de Fibo. Obviamente, isso aqui vai sendo alterado ao longo do dia, certo? Então, vamos lá. As minhas linhas de suporte e resistência, vamos demarcá-las aqui. Ainda são, aqui nessa contagem, ainda são em torno de 1h da tarde. Mas vamos pegar aqui a minha manhã. Eu não costumo abrir a operação antes das 10, porque até 10 horas eu ainda estou avaliando o que o mercado fez. Entendeu? Eu venho aqui e abro o home broker 10 horas, 10h30, não tem problema. Eu vou vir aqui e vou traçar o que ele fez até então, certo? Quais são as minhas linhas de suporte, quais são as minhas linhas de resistência, e vou começar a procurar os meus gatilhos, pontos extremamente relevantes que eu vou utilizar durante o dia. Então vamos lá. Aqui, ó, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter uma região interessante, porque o meu preço já fez um toque, fez dois, tentou romper novamente e não rompeu. Então eu tenho aqui uma região extremamente interessante para poder fazer uma compra, certo? Pô, Marcos, mas como é que eu sei que ele vai bater e vai respeitar e não vai descer, não vai romper? Saber, não tem como saber. Ninguém é mãe de nada. Porém, ele dá alguns sinais que a gente utiliza. Quais são os sinais que eu costumo utilizar? Ele já tocou uma vez aqui e respeitou. Então, eu já começo a ter uma percepção que a força compradora aqui não está querendo deixar esse preço descer. Ele tocou uma vez, não tocou uma segunda, tocou uma terceira. E o candle seguinte já teve um topo mais alto do que o topo anterior. Então, isso aqui, para mim, já é um sinal interessante de compra, certo? Então, aqui eu vou ficar observando esse próximo candle e, a depender do comportamento dele, eu compro. Então, ó, ele chegou até aqui e, ao longo da formação desse candle, né, ele já teve aqui uma absorção. O que é uma absorção? Eu tive uma força vendedora muito forte, chegou a jogar o preço aqui embaixo, porém a força compradora... Opa, levei a linha sem querer. Porém, a força compradora jogou esse candle para cima. Então, eu já tenho aqui, ó, dois indícios. Quais são? O topo maior do que o candle anterior e a minha força compradora, a minha força vendedora foi absorvida por uma força compradora. Então, é um gatilho para eu poder entrar. Entro aqui. Qual que é o meu alvo? O meu alvo é o meu topo anterior, certo? Então, se eu pego aqui, vamos supor, nesse ponto, não consegui pegar aqui na linha, peguei nesse ponto, abri mão aqui de 15 pontos, certo? Porém, entrei com mais convicção. Abri nesse ponto, o meu alvo está aqui, eu fiz 240 pontos. A minha meta diária de operação são 250 pontos. Nisso aqui, eu já quase garanti a minha meta, certo? Por que eu estou falando da meta em pontos e não em valores? Porque é mais seguro, ao meu ver, você trabalhar com pontos do que você trabalhar com valores. Porque quando você quiser aumentar o seu valor diário, você vai aumentar a quantidade de contratos, porém mantendo a quantidade de pontos. Se você colocar uma meta diária de 250, 500, 100, 150 pontos e ficar consistente em obter essa meta, você consegue ao longo do tempo apenas ir aumentando a quantidade de contratos.
Vamos lá, vamos tentar identificar aqui, ao longo do dia, outras situações interessantes, certo? Aqui, pô, Marco, ó, ele já tocou uma, duas, três vezes. Realmente, ele tocou aqui algumas vezes. Porém, aqui não é uma região interessante. Por mais que eu já tenha marcado aqui o que é a minha resistência, né? Lembra, é uma região onde o preço bateu e voltou. Essa resistência até então era a máxima do dia. Lembra que eu tinha falado sobre as duas regiões muito importantes? Essa resistência até então era a máxima do dia. Então o que ele está fazendo aqui? Ele não está simplesmente rompendo uma resistência, né? Ele está tentando empurrar a máxima do dia. E essa é uma região perigosa. Então é uma região que entrar vendido seria o mais sensato, certo? Porém, lembra que eu comentei que, como a tendência é de alta, eu tento evitar operações de venda? Então vamos lá, ó. Ignora daqui para frente, certo? Eu tive um candle de força, um candle aqui completo, finalizou quase aqui em cima, e o candle seguinte, ele já vem aqui, ó, tocando a minha máxima do dia também. Ele dá uma reversão, né? Ele perde, perdão, aqui um pouco aqui de força. Tem um candle de força aqui mais alto ainda, porém eu tenho uma absorção forte, mas mesmo assim o meu fundo ainda está mais alto do que o fundo do candle anterior. Lembra de mínima e máxima dos candles? Se você não sabe o que é isso, tem um outro vídeo no canal explicando sobre isso. O que é uma abertura, o que é um fechamento, o que é uma máxima, o que é uma mínima, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui topo do candle mais alto e tem fechamento do candle, a mínima do candle também mais alto. Então isso aqui está me dando uma suspeita de alta. Porém, eu já estou no limite do dia, eu já estou na máxima do dia. Então, segura a mão, maneira, certo? Anotou, jogou a máxima aqui para cima, ó, ele tentou cair. Ele tentou cair e veio bater aonde? Na região que já era, né, a minha resistência. Ele tentou considerá-la como suporte, ó. Veio novamente aqui, depois ele tem aqui quatro candles direto respeitando essa região, certo? Você pode considerar o suporte ou a resistência no limite do candle ou no pavio. Eu costumo ignorar o pavio, costumo usar aqui o limite do candle, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui 4 candles aqui que bateram nessa linha e estão respeitando. Porém, o que acontece? Ó? Aqui seria venda, certo? Eu estou fugindo de venda porque meu mercado está de alta e eu já estou na região da máxima do dia. Então é uma região que eu vou tomar cuidado, vou observar e vou ficar olhando. Tudo bem. Passou-se aqui, estamos meio-dia e 40. Nessa região aqui, um pouco à frente, foi onde eu fiz a minha segunda operação do dia. Por quê? Lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei de linha de tendência de baixa? Ele começou a fazer aqui uma linha de tendência de baixa. Pô, Marco, mas então você entrou vendido? Não. Eu tracei a linha. Opa, estou com uma linha de tendência de baixa aqui se formando. E vou traçá-la para frente. Foi embora. Beleza, fundos mais baixos do que os fundos anteriores, certo? E vou continuar o quê? Procurando uma região de gatilho de alta, né? Uma região onde eu acredito que o preço vá subir. Então vamos lá, ó. Chegamos aqui novamente, ele tocou na mesma região, certo? Que eu já tinha a linha. Lembra que essa linha está traçada aqui, ó? Desde as 11 da manhã aqui eu já tinha essa linha. Pô, passou o dia já 3 horas, né? 3 horas não, minto. Passaram quase 3 horas, 2 horas e pouco. E é o preço aqui respeitando novamente, ó. Tocou a primeira, certo? Tocou a segunda e subiu. Pô, Marco, tu entrou aqui? Não, não entrei. Por quê? Eu não tive aqui uma confirmação. Eu tive uma vela, um candle de baixa. Logo depois eu tive um candle com a mesma altura, com uma absorção aqui muito forte, certo? Ele quase vira uma vela negativa aqui. O pessoal chama de enforcado, martelo, tem uns trocentos nomes, certo? Mas o importante não é você saber o nome do candle, é você saber o que ele está representando. Ele está representando que ainda tem uma força aqui de venda. Porém, o candle seguinte estourou para cima. Beleza. Não consegui entender ao certo aqui o que ele iria fazer, deixei quieto. Passou, ele respeitou aqui novamente. Ó. Chegou, tocou na linha, candle de alta
o topo na mesma altura, porém o fundo, né, a mínima, mais alta. Foi um exemplo perfeito aqui para poder entrar. Não lembro o que aconteceu, acho que eu não estava em frente à tela nesse momento, tive que sair, perdi a entrada. Tudo bem. Se eu tivesse entrado aqui, qual seria o meu alvo? Seria a minha LTDA, a minha LTDB, perdão, minha linha de tendência de baixa. Coincidentemente, a linha de tendência de baixa bateu aqui, ó, perfeitamente numa região que ele já tinha aqui anteriormente, ó, respeitado. Tá vendo? Ó? Bateu, subiu, rompeu, né? Eu ainda não tinha essa linha marcada, apesar dela já poderia ter sido marcada aqui, mas beleza. Não tinha essa linha marcada aqui agora, ele respeitou, bateu perfeitamente, fez aqui um doji, né? O pessoal gosta, alguns gostam, alguns amam esse candle aqui, porque ele indica que o mercado está indeciso. Ele respeitou aqui e voltou para minha LTDB e foi embora. Show de bola. Aqui ó, foi a minha segunda entrada que eu finalizei a minha meta do dia. Por quê? Aqui embaixo ó, eu já tinha um suporte, né? Ele veio aqui, rompeu o meu suporte, ficou indeciso. Lembra que eu falei do doji, que é a vela de indecisão? Então, fiquei quietinho na minha, segurei, ele respeitou e desceu. Quando ele respeitou e desceu, ele veio nessa segunda linha aqui embaixo. E olha só que interessante. A minha LTDB está marcada. E aqui eu tenho um suporte, certo? E aqui outro suporte. Porém, quando ele chegou aqui, ele rompeu a minha linha de tendência de baixa. Ele teria que romper uma das duas. Sempre que tem esse tipo de situação, ele tem que romper uma das duas. Ou ele rompe a sua linha de tendência de baixa, ou ele rompe o seu suporte, ou ele rompe a sua linha de tendência de baixa. Como ele vinha aqui de uma sequência de alguns candles, um mais alto que o outro, né? E ele já tinha aqui respeitado o meu fundo aqui embaixo, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, ele já tinha respeitado aqui embaixo. Quando ele rompeu essa linha de tendência de alta, eu entrei comprado. Por que eu entrei comprado? Lembra que todas as minhas operações nesse dia estavam buscando tendência de alta? Então, beleza. Eu entrei comprado aqui, fiz aqui os pontos que faltavam, acho que faltava poucos pontos, mas fiz 100 e poucos pontos. Bati a minha meta e encerrei o dia. Marco, mas e se eu continuasse, eu poderia fazer mais? Poderia. Mas um dos principais problemas da ansiedade, e aí nesse caso da ganância, cara, bateu a tua meta, sai da frente do computador, fecha, ou vai para a conta de simulação, mas fecha, porque às vezes é naquela de querer bater a meta, de querer aumentar a meta e esticar, você acaba perdendo tudo e aí o psicológico vai para a vala. Operar não é difícil. Você conseguir ganhar um dia ou dois não é difícil. O difícil é você conseguir controlar o psicológico, a ansiedade e, em alguns casos, a ganância. Põe a tua meta de pontos do dia, põe uma quantidade limitada de operação. Não adianta você fazer 30 operações, porque não dá 30, 40, 50 gatilhos por dia confiável. Então, organiza como que você vai operar e opera de forma consciente. É a melhor maneira de você conseguir se estabilizar e conseguir ser consistente nisso aqui. Faz os treinos na conta de simulação com suporte, resistência, que dá para poder operar. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, né, no que a gente puder ajudar a explicar. Se alguma coisa não ficou bem explicada ou ficou em dúvida, no próximo vídeo eu tento explicar. E vou comentar aqui um pouquinho sobre o quê? Sobre criptomoedas. Esse gráfico aqui é o gráfico da Baby Doge. É uma moeda meme, uma moeda que não é para ser levada a sério. Sim, não coloque aqui, pô, Marco, eu recebi minha rescisão, vou comprar em Baby Doge. Cara, não faça isso. Entendeu? Aqui é o para quem bebe, é o dinheiro da pinga, entendeu? Para quem não bebe, é o dinheiro do McDonald's. Aquele dinheiro que você não usa, que não vai te fazer falta, entendeu? Não é o dinheiro do leite, é o dinheiro da pinga. Para quem bebe, o dinheiro do McDonald's, para quem não bebe. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho as mesmas características que eu estava comentando lá no gráfico de mini índice. Não vou me prolongar muito aqui não. Linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Resistência, suporte, tudo aqui também funciona.
essa moeda aqui, o que que acontece? Eu estou esperando, nesse momento, ela voltar a tocar aqui na minha linha de tendência de baixa, na minha linha de tendência de alta, perdão, para poder aportar aqui novamente. Aqui é a mesma situação que o gráfico de mini índice. A diferença é que aqui cada candle está com um período de um dia, certo? Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui, ó, a retração de Fibonacci, certo? Peguei a minha alta e a minha mínima. Olha que legal. Vamos traçá-la aqui para frente. Olha como é que ele está respeitando a minha região de 50% aqui, ó. Ele chega aqui, ó, e começa, ele bate, né? Vai lá na região aqui do 78, retorna, fica aqui no meio e continua subindo. Vamos pegar aqui agora, mais para frente, vou pegar a minha mínima, certo? Vou pegar a minha mínima aqui e a minha máxima aqui até o momento. Vou jogar para frente. Olha que interessante. Como é que ele novamente, ó, ele respeita. Ele chega aqui na região dos 50, certo? Rompe, vem aqui para baixo. E aqui novamente, ó, ele bate aqui na região dos 50, dá uma demorazinha aqui acima e depois, ó, continua. Então, assim, são ferramentas que você vai poder estar utilizando no teu dia a dia, dentro do mercado financeiro, para todos os aspectos. Compra de ações, operação com criptomoeda, mini índice, mini dólar. Aqui é interessante. Da minha mínima, a minha máxima, o último suporte que teve é bem próximo aqui, ó, de uma região que está aqui demarcada. No caso aqui 0,618, que é uma das regiões aqui da nossa linha de Fibonacci aqui. Então, assim, são regiões que você vai estar com atenção, certo? Você vai estar esperando. Eu, nesse momento, estou esperando o quê? Estou esperando ele tocar aqui na minha linha de tendência, de alta, né? Que vai bater novamente aqui com o meu suporte, certo? Vamos traçar aqui, puxar aqui o suporte para o lugar dele aqui, ó. Então, essa região aqui é uma região que eu estou aguardando para quê? Para poder aportar, comprar mais, né? E, posteriormente, vender aqui mais alto. Se eu pegar aqui essa perna, talvez uma região de venda interessante seja aqui, em 4493, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu estou falando. Não é o dinheiro do leite, é o dinheiro do McDonald's. Você vai colocar aqui e pode aí ter alguma rentabilidade. Ok? Comenta no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.